Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa e a nossa aula de hoje tem um título bem legal. Essa aula é um mito. O tema que nós iremos trabalhar é texto de curiosidades e tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, certo? A habilidade, identificar aspectos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo, etc., em funcionamento em um texto. Então, hoje quem vai dar aula para vocês é a professora Andréia. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Bom dia, 8º, bom dia, alunos, bom dia, professores. Vamos aos objetivos? Ler e interpretar, então, o texto expositivo hoje, ampliar o conhecimento sobre homônimos e aprofundar os estudos sobre tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, certo? Para começar, vamos à acolhida. Duas perguntinhas aí para vocês responderem no chat, hein? Você já explorou um labirinto nas atividades escolares? E a segunda pergunta, para você, o que é um labirinto? Vamos lá, de forma mais sucinta aí, respondam as duas questões, por favor, no chat. 2 minutinhos para vocês, vamos lá? E aí, Dani, o que nós temos de respostas? Então, na primeira aí, você já explorou um labirinto nas atividades escolares? Muitos, né? Sim e não, mas eu acho que o não prevaleceu. Tá. Agora, para você, o que é um labirinto? O Henry colocou que é algo difícil de terminar ou completar. O Cauê colocou um lugar cheio de lugares. O Marcos colocou onde as pessoas ficam perdidas. E a resposta do Rian achei muito interessante. Labirinto é a minha vida. Poxa, usou o Rian, sentido figurado aí, entendi. né? Ô, Rian, vamos lá, hein? Vamos sair desse labirinto aí, Rian. Não pode ser assim, não. E a Vitória colocou que é um lugar que confunde a gente. É, de fato, é um lugar que confunde. E há uma outra definição aqui do Mike, e que o Mike deve ter tirado, não tem problema nenhum, o Mike deve ter tirado de algum lugar. Mas eu achei interessante porque a gente tem, olha assim, um labirinto é constituído por um conjunto de percursos intrincados, criados com a intenção de desorientar quem os percorre. Podem ser construções tridimensionais, desenhos, utiliza-se frequentemente o termo para adjetivar outros gêneros. Gêneros. Então a gente percebe que foi tirado de um lugar que é de português de Portugal, né? É por isso o adjetivar aí, que a gente não tem mais isso, né? E o gêneros, né? Os gêneros. Ok, vocês entenderam que é sim um lugar onde
para você o que é um labirinto, mas vocês representaram bem. Quando o Rian colocou aí no sentido figurado, de alguma forma ele tem por que dizer isso, né? A gente não colocou a resposta dele no sentido de gozação, não, foi no sentido de... Na verdade, o Kevin também colocou isso, ó, não, para mim um labirinto é minha vida, que é difícil de encontrar um futuro, porque eu achei interessante que ele usou o sentido figurado, Sim, né? Isso. Não, às vezes a gente precisa deixar claro, né, Dani, porque às vezes pode soar mal, e não, foi nesse sentido, chamou a nossa atenção, Sim. Né? E isso tem outros significados, né? Para a língua portuguesa, que a gente adora trabalhar o sentido, o significado. São vários os significados aí de você estar se sentindo num labirinto, né? Então vamos lá, vamos prestar atenção nisso. De qualquer forma, vocês foram bem. Vamos agora ao texto 1, que é o texto em que nós vamos ler, que se chama Labirintos. Gente, nós estamos começando o terceiro bimestre, esse texto já está no caderno de vocês, tá? Não sei se vocês receberam, mas é o caderno já do terceiro bimestre, né, Dani? Sim, e aqui tem a imagem do texto, né? Isso, que é um labirinto lá. E ao centro é melhor não falar por enquanto o que está ao centro. Isso, não precisa, eles prestam atenção agora. Outra coisa, vocês estão acostumados, que eu dei uma olhada, eu não jogo, né? Não jogo no videogame, mas vocês estão acostumados com labirinto em videogame. Sim. Né? Há vários joguinhos que se utilizam de labirintos aí. Muitos. Isso também é bem legal. Tudo bem nessa? Vamos à leitura do texto agora? Pode deixar. Isso, vamos lá. Ó. Labirintos. A palavra labirinto, na língua portuguesa, tem origem no termo latino labirintus. Na antiguidade, de acordo com a mitologia, os labirintos eram criados para que aqueles que neles entrassem não pudessem mais sair. Eram usados como proteção a locais que deveriam permanecer inacessíveis para pessoas não autorizadas, verdadeiras armadilhas mortais. A mitologia grega apresenta um dos labirintos mais famosos da história, o labirinto de Creta. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. De acordo com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu, que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de um novelo de lã que usou para marcar o caminho. Novelo este dado a ele por sua amada Ariadne. A palavra labirinto pode ser usada em sentido figurado, dando a noção de algo confuso ou de difícil compreensão. Labirinto também é o nome de uma estrutura da orelha interna responsável por nossa audição e equilíbrio. Né? Então, vocês perceberam, nós trouxemos um texto que fala sobre labirintos e apareceram aí quantas definições, né? Para labirinto, nós temos aí pelo menos 3, né, Dani? Sim, começou com a definição lá da mitologia, né? Uhum. Que a gente percorre muito esse caminho da Grécia, né? De Roma, porque é bem antigo realmente, da antiguidade. E aí depois partiu até de algo confuso, sentido figurado, para até a estrutura lá da orelha, enfim. Isso, então foi bom, voltando ao Rian, o que o Rian colocou de noção de algo confuso ou de difícil compreensão, foi extremamente importante. E um outro aluno que colocou na questão de não ter certeza do futuro, né? Sim. De não estar vendo uma saída para o futuro. Né? Mas há uma saída sim, a gente só não pode desanimar, hein? Olha lá. E a imagem foi justamente para uma das definições, né? Que o labirinto foi construído para prender o Minotauro, né? E aí ali ao meio, a gente tem o Minotauro. E olha só que interessante isso, né? Para lugares inacessíveis, então. Quando não se queria que a acessibilidade fosse fácil, né? Colocava-se na entrada, então, o labirinto, que certamente as pessoas se perderiam ali e não chegariam ao lugar. Né? Vamos lá, próxima. Então, atividade 1. Qual é a finalidade desse texto? E você sabe definir o que significa a palavra labirinto? Vocês até já fizeram, então coloquem de uma forma mais resumidinha aí a 2 e a 1 tentem expandir um pouquinho mais. Qual é a finalidade desse texto? Vamos lá? 2 minutos para vocês no chat.
Então, Dani, respostas? Temos. Então, o André colocou que qual é a finalidade desse texto? Definir a palavra labirinto. O Henrique colocou a mesma coisa. A Maria Eduarda colocou descrever o significado, a curiosidade da palavra labirinto. A Bianca colocou explicar o que é um labirinto. A Késia, definir o que é labirinto e sua origem. A Isaac colocou curiosidade. Tô achando interessante isso já, porque já entrando na aula 2. Vocês estão chegando, na verdade, pelas respostas, vocês estão chegando aí na questão do gênero até. Né? Que eu acho bem legal, porque aproveita tudo que a gente já veio falando nas aulas. Estão entendendo. Sim. Eu vou pegar uma definição aqui do Júlio César, que eu achei interessante. Ele colocou assim, ó, labirinto. Aliás, ele repetiu, né, o que a Amanda colocou. É da Amanda, na verdade, é que está no Júlio César aqui. Labirinto é você escolher o caminho certo ou se perder. É uma questão de ponto de vista aí, né? Então, o labirinto é isso mesmo. A Sara coloca parecido, inclusive. Ou se perder nos caminhos errados. E aí é uma escolha, né? Que aí entra na 2, né? O que é o labirinto? O André colocou um lugar para confundir e prender pessoas. Ele até lembrou da definição que foi dada pelo próprio texto, o Lucas, né? Acho que o Lucas também colocou, que é um lugar para confundir. Gabriel colocou vários corredores embaralhados. Bom, vocês entenderam direitinho a finalidade do texto, que era exatamente informar sobre o significado. Pode até colocar a resposta para eles. Informar sobre o significado de labirinto e a origem da palavra. Alguém colocou isso, né? Vários colocaram informar, né? Também, sim. E você sabe definir o que significa a palavra labirinto? E aí alguns já foram definindo mesmo, né? É um lugar, vamos dizer assim, uma estrutura composta por vários caminhos, é um emaranhado de caminhos, pode ser uma construção de muitas passagens, de forma confusa mesmo. A intenção é confundir. Sim, e a primeira pessoa que a gente leu a resposta cumprida, ela pegou justamente o quê? De algum site de busca ou de um dicionário mesmo, a definição de labirinto, né? De alguma forma ela já tinha feito essa resposta, ok? Próximo slide. Vamos lá. Terceira questão agora. Como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado? Nós até já falamos, olha, vocês estão adiantando hoje, mas eu acho legal isso, porque significa que vocês estão prestando atenção no que o texto está dizendo. E utilizando outros conhecimentos que a gente já falou na aula, né, Andréia? Então, isso é interessantíssimo, porque a aula vai ficando mais dinâmica. Se fosse numa sala de aula, então estaria super rápido. A gente já podia pular aqui as questões e ir para outras, certo? Vamos lá. Então, como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado? Dê exemplos. Alguns já deram, hein? E você conhece outras palavras que podem ter significados diferentes dependendo de como são usadas? A pergunta aqui é assim, a gente viu que labirinto apareceu 3 vezes no texto, mas em cada contexto ali que ela foi aparecendo, ela tinha um significado. É essa a pergunta da 4. Você conhece outras palavras que eu diga da mesma forma, né? Eu tenho a mesma pronúncia, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para vocês. Igual, ou a escrita é igual. Diferente. Isso, e significados diferentes. Vamos lá, pensem aí. Vou dar para vocês 3 minutos agora para vocês procurarem as palavrinhas, hein? Vamos lá.
E aí, Dani? Então, vamos lá. A 3, o Guilherme colocou assim, ó, ele deu um exemplo, né? Contextualizado. Minha vida é um labirinto, toda vez vou no caminho errado. Epa! Mariana, a vida é um grande labirinto. Aí ela deixou para pessoa pensar. Gabriele, labirinto é minha vida, não sei para onde ir. Eles foram muito nesse sentido de vida mesmo. Agora, a 4, muitos aqui colocaram manga, né? Teve até um que colocou mangueira, não foi? Também, pode ser manga, mangueira, os dois. Tem mais algum? Não. Estou procurando aqui. A 3 temos algumas. A 4, o Jonas colocou volta. Volta. Deixa eu ver se mais alguém colocou. Volta pode ser de dar a volta e pode ser volta verbo, certo? Ele quis dizer isso. Pode ser. O Ângelo colocou verão. Também, né? Verão de estação e verão do verbo. Do verbo, isso mesmo. O manga tá certinho, manga de blusa e manga fruta, mangueira também, a árvore que dá o fruto, né? E mangueira de, como fala? Mangueira de água, né? Mangueira de ar. Ou até a também. mangueira, a escola de samba também. Vamos lá. Não achei outras. Não achei outras palavras. Ok, mas eles entenderam direitinho. Eles entenderam direitinho essa questão de pegar as palavrinhas aí, os sentidos que elas podem ter de diferentes lugares, certo? Caminho, aqui também alguém colocou caminho. Sim, eu caminho, do verbo caminhar, e caminho de uma trilha aí, ok, certinho. Então, vamos lá, estão entendendo, hein? Então, essas palavras são sim, essas que vocês colocaram são palavras homônimas. Vamos às respostas, vamos lá. O termo labirinto, quando empregado em sentido conotativo, nos dá a ideia, então, de algo confuso, complicado. Eu achei um bonitinho aqui, que um garoto colocou, essa menina é um labirinto. E aí são vários os sentidos, né? Essa menina é um labirinto, ó. Vários sentidos isso. A Kayla colocou meia, molho, manga, laranja. Laranja, a cor de laranja, fruta. Não, e pode ser laranja no sentido... tem um sentido figurado de laranja também hoje em dia, né? ele foi usado de laranja. Isso, pode ser. Boa, muito boa. Tá vendo? Às vezes nem a gente associa rápido. Muito bem. E a 4, vamos lá na 4 agora. Você conhece outras palavras que podem ter significados diferentes dependendo de como são usadas? E eles colocaram, e aí, para dizer para vocês, essas palavras, então, são conhecidas como homônimos, né? São homônimas, né? Ou vocábulos homônimos. Olha lá, por dentro do conteúdo agora. Homônimo, português brasileiro, ou homônimo, por isso que nós falamos lá do português europeu, ó, do gênero, que estava na outra definição aí que vocês colocaram, do grego homônimos, através do latim homônimos. É a palavra que tem a mesma pronúncia, homófono, né, fono de som, ou a mesma grafia, homógrafo, que outra, mas que possui um significado diferente desta, certo? Mesma pronúncia, homófona, mesma grafia, homógrafa. E ainda a gente tem os homônimos perfeitos, né, que tanto a escrita quanto a pronúncia são iguais. Esses que vocês foram falando, por exemplo. Manga. Esses que vocês falaram são os homônimos perfeitos, certo? Vamos lá, próxima então. Em qual das alternativas abaixo a palavra marca representa um verbo? Vamos lá. Qual a marca do seu tênis? 2. Essa marca no seu braço é de nascença? 3. Se você chegar à marca de 1 milhão de seguidores, ganhará um carro. E 4. Teseu sai do labirinto porque um fio de um novelo de lã marca o caminho. Vamos lá. 1 minuto para responder essa daí. Qual alternativa é a correta? Qual representa o verbo? Coloca assim, 1, 2, 3 ou 4, tá? Isso, vamos lá, 1 minutinho.
E aí, Dani, respostas? Muitas. A maioria, na verdade, colocou 4. Vou começar com a Pro Maria, William, Matheus, Denis, Guilherme, Lavínia, Natasha, Camila, Ana Clara. Ixi, foram tantos, André, que não dá nem para elencar. A maioria, mas né? Um ou outro colocou 3, tá? Ok, então vamos lá, ó. A resposta correta é a 4, sim. E deixa eu falar para vocês uma coisa. A número 1, qual a marca do seu tênis? Então, a gente está querendo saber aí esse marca usado como grife, né? Essa marca no seu braço é de nascença? Esse marca aí é de uma marquinha que ficou, né? De algum... O que eu posso dizer? Eu tô também pensando nessa palavra. Essa marca de algum detalhe que você tenha no braço, né? Pode ser uma manchinha. Pode ser uma cicatriz, pode ser uma mancha. Cicatriz, isso. E aí a pergunta é, essa marca aí é de nascença? A terceira, se você chegar à marca de 1 milhão de seguidores, ganhará um carro. Então, se você chegar ao número, né? Número, margem, isso, né? Exatamente, você ganhará um carro. E a última, Teseu sai do labirinto porque um fio de novelo de lã marca... do verbo marcar o caminho. Inclusive, certo? Nós temos 2 orações, né? E nós temos a conjunção aí porquê, o porquê também. Então, já ajuda. Isso, já tem uma explicação aí. Tudo bem? Próximo agora, vamos lá. Próximo slide. Por que labirintos está grafada em itálico no texto? 1 minuto para essa resposta. Vamos lá. E aí, Dani, respostas? O Hugo colocou porque está em outra língua. A Prodinalva colocou está em latim ou grego. Tá. A Esther colocou para mostrar de onde a palavra se origina. Wesley, porque é uma palavra de origem grega. A Maiara, porque é escrita em outro idioma. O Luiz Fernando, porque está em latim. A Alice, porque esta palavra é de origem... É a palavra de origem, né? Por isso está entre parênteses. Tá. Muitas respostas boas. De qualquer forma, vocês entenderam, porque é uma palavra que está em outra língua, então ela é grafada sempre em itálico. E isso vocês devem fazer também quando vão fazer um texto para o professor que vocês digitaram, né? Ou que apareça um termo em inglês também, que é muito mais comum, né, pra gente. Sim. Coloca sempre em itálico mesmo, é para isso mesmo, ok? Próximo. Aí, no caso, é em latim, né? Porque alguns colocaram grego... ou latim, pelo menos eu achei interessante, porque a gente bem associa já, né, a língua mesmo, mas a gente não tem a certeza. Vamos lá, para saber mais, a língua portuguesa originou-se a partir da fusão dos idiomas falados na região, hoje conhecida como Portugal, com o latim utilizado pelos soldados romanos, o latim vulgar. Por isso é considerado uma língua neolatina ou românica. O espanhol, o francês, o italiano e o romeno são também exemplos de idiomas que tiveram a mesma origem. A língua portuguesa, entretanto, recebeu contribuições de muitas outras, tendo palavras com origem em línguas como o celta, falado em regiões da Europa, o nagô, falado em alguns países africanos, por exemplo, além, é claro, da riquíssima contribuição das línguas faladas pelos indígenas em se tratando do português brasileiro. Então, aqui era só um para saber mais, tá? Que nós tiramos lá. Do caderno do aluno. Do caderno do aluno para vocês. Vamos lá. Atividade 3 agora. Então, nós estamos chegando agora nos verbos, ok? Aqui para mim agora, antes de entrar nessa questão 3, verbo. Vocês lembram o que seja verbo?
direitinho? Eu acho que eles lembram, porque eles são tão espertos hoje, estão surpreendendo, né? Será que alguém... Abre o chat, por favor. Será que alguém ousa aí dar uma definição de verbo para mim? Quem é? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Professores. O que é verbo? Quem vai ser o primeiro? Ação. Ação. Eles sempre lembram do verbo de ação. O que mais? Ato de ser. Vamos lá. O que é verbo? Ação, estado, fenômeno da natureza. Esse já lembrou de outros. Verbos são ações, tá? Todos eles, ó, entraram O que bem. Dá para conjugar. O que dá para... Olha, uma que eu já dica. vi cada coisa sendo conjugada, mas uma é dica, isso. É uma dica. Às vezes serve, só que pode confundir também, se não tiver muito claro isso, hein? Palavra que indica ação ou estado, ok. Então, vamos lá. Para complementar o que vocês colocaram, ok, é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, num determinado tempo e de um determinado modo. Certo? Ok, tudo isso, mas complementem aí. Pode ser conjugado nas pessoas, né? Sim, que aí foi o que eles colocaram aqui. São as flexões, exatamente. Eles pensaram nas flexões, né? Singular e plural. Sim, e coloquem também, acrescentem aí no cantinho do caderno, que verbo é a palavra que indica fato, acontecimento. Eu sempre dou esse exemplo, porque se eu disser assim... a Ana Júlia acabou de colocar isso, Deia. É? Uma palavra que exprime uma ação, um estado, um fenômeno, um acontecimento. Isso, muito bem. Porque se eu falar assim, a Dani tem um carro, e peço para vocês enxergarem o verbo aí e justificarem para mim se ele é ação, estado ou fenômeno da natureza, vocês não vão conseguir, certo? Porque a Dani tem um carro não é uma ação, o tem não é um estado e muito menos um fenômeno da natureza. Mas a Dani tem um carro é um fato, né? Não é um acontecimento, mas é um fato. Pode ser um acontecimento também. Pode ser um acontecimento. E o fato nem sempre é um acontecimento. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Você falou que nem todo fato é um acontecimento, mas todo acontecimento é um fato. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá? Até eu fico nessa aí, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Vamos lá. Próximo aqui, terceira, atividade 3, ó. Observe a oração a seguir para responder as questões. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Os dois verbos apresentam ações ocorridas no passado. Uma delas ocorreu antes da outra. Então, olha, o rei Minos o construiu... É o construiu, na verdade, o foco aí. Para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade ouro. Qual das duas ações que ele coloca aí, o construiu ou nascer, a gente não vai se atentar agora se o verbo é de ação, de estado, de ligação. É mais no sentido mesmo ocorrido, como um acontecimento, como a Andréia falou, né? Para responder o que ocorreu antes, na opinião de vocês? Ele construiu ou nascera? A ação está marcada pelo verbo construir ou a ação está marcada pela nascera? Coloca pra gente aí. Já conseguem responder? Um monte está colocando nascera. Muito bem. Nascera. Muitos estão Algum colocou construiu, mas a maioria está no nascera. E um detalhe, hein? Alguns estão colocando... com acento. Acento. Colocou acento no nascera, virou nascerá, virou futuro. Hein? Vamos lá. Então tá, é isso mesmo. Então, pode colocar para eles a resposta. A ação marcada pelo verbo nascera, pois o nascimento do filho Minotauro foi o que levou o rei Minos a construir o labirinto. Então, por conta do nascimento dele é que se construiu, então, o labirinto, certo? A gente poderia, inclusive, inverter a oração e colocar alguma conjunção aí... explicativa, ou qualquer coisa também. do tipo, ou de finalidade, se fosse uma subordinada, enfim, mas aí é mais pra frente. Pode pular esse, pode passar pro próximo. Isso, vamos lá, ó. Vamos colocar aí no conceituando para vocês. Verbo nascer, segunda conjugação, final é R, né? Pretérito perfeito. Nós temos dois pretéritos, nós trabalhamos agora com esses dois, certo? O construiu e o nascera. Construiu, pretérito perfeito, certo? Uma ação concluída no passado. Perfeito por isso, começou e terminou, concluído, ok? Então, como que é? Rei Minos construiu, ok? E o pretérito mais que perfeito também é uma ação
feita no passado, ocorrida no passado, mas ela é anterior a outro passado. Então, a gente colocou duas conjugações aí para vocês, dois tempos aí do nascer. Então, pretérito perfeito. Eu nasci, tu nasceste, ele nasceu, nós nascemos, vós nascestes, eles nasceram. Ok. Mais que perfeito. Eu nascera, tu nasceras, ele nascera, nós nasceramos, vós nascereis, eles nasceram. Ok. Então, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Mas como é que eu uso isso, né? Se eu vou colocar uma ação, vou falar algo do passado, mas eu vou falar também algo que é passado desse passado, eu não posso usar duas vezes o pretérito perfeito. Vou dar um exemplo aqui. Confunde às vezes, né? É, confunde. Então, na oralidade, é comum vocês utilizarem, aliás, vocês, todo mundo, né? É comum utilizar o pretérito perfeito duas vezes. Então, eu vou dar um exemplo, e se vocês conseguirem, pode abrir o chat que eu vou explicando, eles vão conseguir responder. É o seguinte, ó, hoje é terça-feira, certo? Os tempos sempre têm um ponto de partida, que é o presente, que é o hoje, certo? Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda e anteontem foi domingo. Então, qual é o passado de terça? Segunda, certo? Uhum. Qual é o passado de segunda? Domingo. Então, domingo, em relação a terça-feira, está passado duas vezes, ok? Então, ele é um pretérito mais que perfeito, tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Suponhamos que nós não estivéssemos na pandemia e você, domingo, foi ao shopping, ok? Você foi ao shopping, nós não estamos na pandemia, estou falando isso porque vocês vão ver o que eu vou falar depois. E aí, você conheceu o crush no domingo, certo? E aí, o crush te ligou ontem. E você está contando hoje para o seu amigo ou para a sua amiga, não sei. Então, você vai falar assim, ontem o crush que eu conhecera no domingo me ligou, certo? Certo. Então, ontem ele ligou, mas antes dele ligar, você já o conhecera, que foi no domingo, ok? Então, você não vai falar assim, ontem o crush que eu conheci no domingo me ligou. Não, o crush que é o que todo mundo faz, né? A maioria. É o comum, certo? Que seria o comum você falar, ok? Então, lembre desse, se você lembrar do exemplo do crush, você não vai mais esquecer o pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado. Pretérito perfeito concluído, pretérito mais que perfeito, passado do passado, que é o caso até do exemplo, né, Deia? O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro. Se colocasse que nasceu metade homem, metade touro, né, foi o exemplo que você deu. Isso. E que nasceu antes, nasceu no mesmo momento, nasceu, né? Então fica confuso. Então, não há problema, na verdade, de entendimento nisso. Não vai te dar um problema de sentido, mas vai te fazer desviar da regra gramatical, certo? Então, na oralidade, ok. Mas quando você estiver escrevendo, você priorize... isso lindo, falando em norma padrão. É lindo usar o pretérito mais que perfeito. Isso, ir, ara, era, ira, e o ora vai ser ora aí, né? Era, na verdade, era. Aí era. ela tá falando do da porco, conjugação, zera, tá, gente? Né? Do porco, zera, né? Isso. Cantar, cantara, correr, correra, partir, partira, e pôr, pusera, né? Pôr e derivados de pôr, né? Tudo bem? E aí temos uma sugestão de atividade para eles, Deia. Vamos lá. Sugestão: aprofunde seus estudos e pesquise mais sobre os tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Olha só, o que a gente colocou aqui é um pouquinho, a gente sabe que isso é confuso, mas pesquisem um pouquinho mais, treinem um pouquinho mais isso quando estiverem escrevendo, prestem atenção quando leem, porque as leituras, os livros costumam trazer esse emprego do pretérito mais que perfeito corretamente. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, hein? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, um texto expositivo, ok? E agora a gente vai deixar aí para vocês avaliarem aí a aula, o que vocês acharam da aula. Então, tem um QR Code aí. Ou um link. Ou um link para vocês colocarem lá o que vocês acharam da aula de hoje, ok? Dani, tem alguma coisa para complementar? Ou tudo certo? Nós temos, na verdade, o que aprendemos hoje, né? Vamos lá, então? Texto expositivo, interpretação textual e análise do léxico, né, o homônimo.
E os verbos, tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, ok? Estejam sempre fazendo as anotações, essa é a primeira aula do inclusive nós temos uma aluna e um aluno, né, no Instagram, que eles fazem todas as anotações, Sim. postam, e eu não peguei o nome agora, mas olha, parabéns aí pra vocês, Tem gente? um Vitor. Eu vou anotar para a aula de quinta. Vitor.inspira. Temos o Vitor e temos que uma eu lembrei menina. agora, né? São outros, são vários. São. Né? E aí a gente tenta comentar na quinta-feira para vocês seguirem, porque eles fazem um resuminho da aula, é bem legal. E para vocês aprenderem a fazer igual. Isso. Porque é muito bonito. É igual bem ou melhor, é. ou tão parecido quanto, Exatamente. Né? Então é isso. Okay? Obrigada, Déia. Foi ótimo. Obrigada eu. Beijo para vocês. Até a próxima. Até quinta, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.